Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre história da filosofia, do Giovanni Reale da série do Humanismo a Descartes. Essa para mim é a melhor coleção de história da filosofia, de comentadores. O Giovanni Reale é um dos melhores comentadores, junto com o Batista Mundin, pelo menos na minha perspectiva de filosofia. E vamos falar um pouquinho da Revolução Científica, do drama de Galileu e a fundação da ciência moderna, que é o capítulo 11º dessa obra. Daqui as raízes do desencontro entre Galileu e a Igreja. Vamos falar sobre o pressuposto do desencontro entre Galileu e a Igreja. Copérnico afirmara que todas as esferas giram em torno do Sol como seu ponto central e, portanto, o centro do universo está dentro do Sol. Ele pensava que sua própria teoria fosse uma representação verdadeira do universo. Deste parecer, também Galileu, a teoria copernicana descreve o sistema do mundo. Tal tese realista devia necessariamente parecer perigosa a todos, católicos e protestantes, pois pensavam que a Bíblia, em sua versão literal, não podia errar. No Eclesiastes, capítulo 1, versículos 4 e 5, lemos que a terra permanece sempre em seu lugar. Está lá no Eclesiastes, né? E que o sol surge e se põe voltando ao lugar de onde surgiu, como se fosse ele que movesse. Tudo isso está no Eclesiastes. E por Josué, lá no capítulo 10, versículo 13, somos informados de que Josué ordena ao sol que pare, para que o povo possa vencer uma guerra. O povo durante o dia vencia as batalhas, durante a noite ele perdia. Então o Josué tem uma brilhante ideia, ele ora, pede para Deus para que Deus pare o sol, porque se Deus parasse o sol, o dia se prolongaria e eles conseguiriam vencer a guerra. Porque as batalhas eles só conseguiam ter vitória durante o dia. Ele foi, orou, pediu, Deus foi, parou o sol, o dia ficou mais longo, eles venceram a guerra. E aí então, como a Bíblia é a palavra de Deus não é, quem está errado são os cientistas, e por isso fogueira neles. Essa era a mentalidade da igreja. Somos informados que Josué ordena que o sol pare. Com base nessas passagens da Escritura, Lutero, Calvino, Melanchthon se opuseram ferreamente à teoria copernicana. Lutero dirá que Copérnico é um astrólogo de 4 vinténs. Quase um Olavo de Carvalho. De sua parte, o cardeal Roberto Bellarmino apresenta uma interpretação instrumentalista da teoria copernicana, no sentido de que ela seria um instrumento capaz de fazer predições, mas não é propriamente uma descrição verdadeira do mundo. Esta é encontrável na Bíblia, que não pode errar. Ciência e fé. E não ou. Galileu teoriza a incomensurabilidade entre o saber científico e a fé religiosa. Os conhecimentos científicos são autônomos em relação à fé, pois pretendem descrever o mundo. Os dogmas da fé, as proposições religiosas, de sua parte, não são e não querem ser um tratado de astronomia, mas uma mensagem de salvação. Então são duas coisas distintas. Uma coisa é descrever o universo, o funcionamento da natureza. Outra coisa é falar de salvação. O que a gente deve fazer para que a gente possa chegar até o céu, ter a salvação eterna. Galileu fixa o princípio da distinção entre ciência e fé nas palavras que ele diz ter ouvido do cardeal Barônio, segundo o qual a intenção do Espírito Santo seria ensinar-nos como se vai ao céu, e não como vai o céu ou como é o céu. Para Galileu, portanto, a ciência e fé são compatíveis porque incomensuráveis. Não se trata de ou uma ou outra. Se trata de e sim de uma e outra. O discurso científico é um discurso fatualmente controlável, destinado a fazer-nos ver como funciona o mundo e o universo. O discurso religioso é um discurso de salvação, que não se ocupa de descrever o mundo, e sim o sentido do universo, da vida dos indivíduos e de toda a humanidade. O primeiro processo que ele sofreu, dia 19 de fevereiro de 1616, o Santo Ofício passou a seus teólogos as duas proposições que resumiam o núcleo da questão: que o Sol esteja no centro do mundo e, por conseguinte, imóvel de movimento local, que a Terra não está no centro do mundo nem é imóvel, mas se move segundo si mesma, também com movimento diurno. 5 dias depois, dia 24 de fevereiro, todos os teólogos do Santo Ofício condenaram as duas proposições. A sentença do Santo Ofício é transmitida à congregação do Index, do Índice de Livros Proibidos, que no dia 3 de março de 1616 emana a condenação do copernicanismo. Entre mentes, dia 26 de fevereiro, Bellarmino, sob ordem do Papa, tinha demonstrado Galileu a abandonar a ideia copernicana e lhe ordenava, sob pena de prisão, não ensiná-la e não defendê-la de nenhum modo, nem com as palavras, nem com os escritos. Galileu concordou e prometeu obedecer. O diálogo sobre os dois máximos sistemas e o segundo processo que ele toma. Em 1623, sobe ao trono pontifício, com o nome de Urbano VIII, o cardeal Maffeo Barberini, amigo e admirador de Galileu.
Encorajado por este evento, Galileu retoma sua batalha cultural e em 1632 publica o Diálogo de Galileu Galilei Linceu, onde nos congressos de 4 jornadas se discorre sobre os 2 máximos sistemas do mundo, o ptolomaico e o copernicano. Os interlocutores do diálogo são 3: Simplício, que representa o filósofo aristotélico, defensor do saber tradicional; Salviatio, cientista copernicano, paciente e resoluto; Sagredo, que representa o público aberto à novidade, que deseja conhecer as razões de uma e de outra parte. O diálogo se abre com uma declaração favorável à validação da condenação do copernicanismo. Obviamente, tratava-se de um truque não difícil de descobrir. O diálogo é uma defesa cerrada do sistema copernicano. Urbano VIII foi convencido pelos adversários de Galileu de que o diálogo constituía um descrédito da autoridade e talvez também do prestígio do Papa, o qual estaria sendo ridicularizado na figura de Simplício. Foi assim que iniciou o segundo processo contra Galileu. Então tomou 2 processos. No dia 12 de abril de 1633, Galileu está diante do Santo Ofício. No dia 22 de junho, os inquisidores emitem a sentença de condenação e no mesmo dia, Galileu pronuncia a abjuração. Então ele abjura, promete nunca mais defender o copernicanismo e aí ele se cala até a morte, entre aspas, pede para que os seus discípulos guardem os escritos e publiquem depois. O contributo de Galileu para a história das ideias científicas, qual foi? Depois do segundo processo da abjuração, Galileu escreve os discursos e demonstrações matemáticas a respeito de 2 novas ciências, que são a estática e a dinâmica. Tais discursos são propostos em forma de diálogo. Discute-se sobre a resistência dos materiais, sobre sistemas de alavanca, e está presente a célebre experiência sobre planos inclinados, onde ele chega à teoria da queda livre dos corpos. Nesta obra apresenta-se o contributo mais original de Galileu à história das ideias científicas. A teoria da queda livre dos corpos, que diz que no vácuo todos os corpos caem à mesma velocidade. É uma esfera. Recentemente foi feito um experimento que comprovou isso. Vamos soltar uma esfera de 1 tonelada e uma pena. Isso numa experiência de vácuo. Ambas caem no chão ao mesmo tempo. Então, o que faz com que os corpos caiam em velocidade mais acelerada ou menos acelerada é a resistência do ar. Galileu era platônico em filosofia, aristotélico no método. Querendo agora explicitar mais detalhadamente a imagem galileiana da ciência, é preciso salientar que, para Galileu, a ciência não é mais um saber a serviço da fé. Não depende da fé, tem um escopo diferente da fé, uma finalidade diferente. Aceita-se e encontra fundamentos diferentes dos da fé. Autônoma em relação à fé, a ciência está desvinculada também do autoritarismo da tradição aristotélica, que bloqueia a pesquisa científica. E contra os aristotélicos dogmáticos e livrescos, Galileu recorre justamente a Aristóteles, o qual antepõe as experiências sensatas a todos os discursos, de modo que não duvido nada de que se Aristóteles vivesse em nosso tempo, ele mudaria de opinião sobre o movimento dos astros. Com isso, Galileu faz o funeral da pseudo-filosofia. O Aristóteles que defendia o geocentrismo, da pseudo-filosofia, mas não o funeral da tradição enquanto tal. Com as devidas cautelas, se pode dizer que Galileu é platônico em filosofia. O livro da natureza está escrito em linguagem matemática. Platão era muito da matemática, inspirado pelo pitagorismo, por Pitágoras. E aristotélico no método, porque valoriza muito a experiência sensível. Aristóteles teria anteposto, como convém, a sensata experiência ao discurso natural. A ciência de Galileu é a ciência de um realista, ou seja, a ciência de um cientista convicto de que as teorias científicas alcancem e descrevam a realidade. A ciência é a descrição verdadeira da realidade. E nos diz como vai o céu. E é objetiva porque, ou como é o céu. E é objetiva porque descreve as qualidades objetivas e mensuráveis, as qualidades primárias, e não as qualidades subjetivas, as qualidades secundárias dos corpos. E essa ciência descritiva de realidades objetivas e imensuráveis é possível porque o próprio livro da natureza que está escrito em linguagem matemática. Deus teria escrito o livro do universo em linguagem matemática e geométrica, segundo Galileu Galilei. Então o mundo está escrito em linguagem matemática e geométrica. A ciência, portanto, é objetiva porque não se embrenha nas qualidades subjetivas e secundárias, nem se propõe a busca das essências. A ciência não. Isso é coisa da filosofia, da teologia. Do que foi dito, segue-se que a pesquisa qualitativa é suplantada pela quantitativa e são eliminadas as causas finais em favor total das mecânicas. O universo de Galileu é um universo determinista e mecanicista.
Não é mais o universo antropocêntrico com o homem no centro de Aristóteles e da tradição. Não é mais hierarquizado, ordenado e finalizado em função do ser humano, do homem. E perdem todo o valor os discursos vazios e os ensinamentos de certa tradição filosófica privada de contato com a experiência sensível. Então ele defende o método matemático experimental, ou seja, fazer experiências sensíveis, experimentos, e transformar esses experimentos em matematização, em fórmulas matemáticas e geométricas. Enquanto sobre o mundo nos dão informações as teorias construídas sobre sensatas experiências e necessárias demonstrações, a experiência científica de Galileu é o experimento que se faz para ver se uma suposição corresponde ou não à realidade. Então é isso aí. Isso é um pouquinho de Galileu, da Revolução Científica, da drama de Galileu e a fundação da ciência moderna, da história da filosofia moderna, do humanismo a Descartes, do humanismo renascentista a René Descartes, do Giovanni Reale in Serie. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.